Okay, folks, welcome back. De volta. Esta This aula vai teaching will tratar be dealing especificamente specifically da with preocupação e the sensação ITT New de York Nova Kill York. Zone. Okay, Muito the Nova New York York é demais. Kill Zone. What Conceitos de ITT que concepts serão are going to be usados used in neste this módulo. module? Again, the A importance importância of do time tempo e and do local. price. The New York Open. The New York Session. And important characteristics Para a of the New nova York sessão. Session. Okay, the New York Open. Now, the Agora, majors that are as principais que estão acopladas ao índice do dólar ou ao dólar, para mim são o par ideal para este horário do dia. A abertura de Nova York frequentemente apresenta um padrão de entrada de negociação ótimo, que pode oferecer de 20 a 30 pontos com lucro rápido. Agora, os horários-chave para monitorar são 7 às 9 horas da manhã, horário de Nova York. É isso que eu chamo de a clássica zona de ataque da abertura de Nova York no ICT. Todos os dias, de segunda a sexta, acredito que se um comerciante passasse pelos principais índices que estão ligados ao índice do dólar, eles encontrariam uma configuração que ofereceria 20 a 30 pips. Ensino isso como uma forma de inspirar o estudo, mas não para encorajar você a tentar negociar todos os dias de negociação. Todos os dias há uma oportunidade para você estudar, mas isso não significa entrar e tentar negociar com fundos reais todos os dias de negociação. Então, ao ter essa expectativa, esses 20 a 30 pips existem todos os dias, de segunda a sexta. Isso novamente não é uma inspiração para você entrar e esperar ganhar de 100 a 150 pips por semana. Eu procuro, minha negociação pessoal é de 50 a 75 pontos por semana. Então, entre o que compartilhei até agora com a abertura de Londres, com o aberto da Ásia e agora com o aberto de Nova York, você tem 3 oportunidades todos os dias de negociação para procurar uma oportunidade de ganhar aqueles objetivos específicos para a semana. Portanto, sei que há uma alta probabilidade de eu conseguir minha meta semanal inteira em uma única abertura de Londres. Ele não perdeu muito. Se eu não conseguir ou não pegar com um objetivo semanal, que é meu tiro único, onde negocio a faixa semanal, porque é realmente nisso que estou baseando minhas configurações. Mas se eu perder isso, ou se eu errar e tiver que mitigar uma perda, eu também usarei Nova York. Minimizar quaisquer erros que eu cometa durante a semana. Meu foco está no início da semana, porque segunda, terça e quarta, se eu realizar a maior parte das minhas operações de negociação, muitas vezes todas as minhas negociações são então, mas se eu tiver um prejuízo ou perder uma oportunidade e ainda assim me sentir confiante sobre os objetivos semanais se concretizando, isso significa que se eu ver uma configuração que ainda é viável, eu vou entrar e negociar na abertura de Nova York para conseguir esses pequenos lucros que somam de 50 a 75 pontos. Então, estou confiante de que posso ganhar de 20 a 30 pips em uma abertura de Nova York, em uma das principais moedas todo santo dia. É a minha experiência falando. Não é um convite para você fazer isso de novo. O que eu estou tentando te incentivar a fazer é passar pelos gráficos e ver se o que estou dizendo não é exatamente o que você vê. Cada cruzamento baseado em dólar te dará uma configuração entre 7 da manhã e 9 da manhã. Hora de Nova York. É o momento mais fácil para negociar, porque temos a vantagem da sobreposição com Londres. E Nova York E olhando para o gráfico à direita, este é um par de dólar australiano. E podemos ver isso bem aqui. Estamos delineando a abertura de Nova York. Aqui abre-se uma oportunidade. E a melhor entrada de comércio é vista aqui. Baixa de Londres, alta inicial do dia, recuo e então uma expansão subsequente, criando a alta do dia. Tudo é relativo do que é visto no Baixo de Londres para a compra. Espere pela retração entre 7 horas e 9 horas da manhã e manifestação. Agora, há muitas coisas que vêm junto com tornando essa configuração identificável. Obviamente, é muito fácil para mim apontar isso em retrospecto, mas a experiência me ensinou a perceber essas coisas como um espelho.
pequena amostra de condições. Não todas essas condições vão ser ensinadas para você nos meus tutoriais gratuitos. Então, fique à vontade para se juntar a eles em estágio. Você obtém todos os detalhes que não estão lá, mas vai obter muitos insights apenas com os tutoriais gratuitos. Por agora, quero que você fique satisfeito em identificar entre 7 e 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Quando o dólar cruza, em outras palavras, cada par que é cruzado com o dólar, se você observar esses pares entre 7 horas e 9 horas da manhã, e se você tem um emprego, ou se você tem um negócio, e não pode negociar neste horário específico do dia mesmo, se você olhar em retrospecto à noite, após o fechamento do mercado, você poderá ver muitos exemplos que se repetem todos os dias de negociação. Nem todo par tem uma configuração. Abertura de Nova York, mas toda a abertura de Nova York tem uma configuração em uma ou mais das principais moedas cruzadas com o dólar. Agora, tudo o que eu digo é reversível, se quiser, e podemos ver o mesmo cenário para o euro-dólar. Temos a oportunidade de ver ambas as seções. Aqui a seção asiática cria um pico alto na abertura de Londres, criando uma torta para vender a descoberto, e depois a abertura de Nova York recua, criando uma alta, e depois se expande e vai mais baixo. Esse par específico, nesse dia, eu realmente negociei isso, e os exemplos estão mostrados no meu Twitter, e você pode descobrir isso para o seu próprio estudo. Mas por hora, apenas entenda que entre 7 horas da manhã e 9 horas da manhã, horário de Nova York. Geralmente há uma configuração que se forma e oferece de 20 a 30 pips. Sessão nativa de Nova York. A ação de preço durante a sessão de Nova York vê uma série consistente de lançamentos de notícias econômicas. Agora, esses comunicados de imprensa muitas vezes estimulam a ação do preço, e às vezes é previsível e outras vezes não é. Às vezes, esses lançamentos de notícias causarão reversões no mercado, e às vezes não. Jogar lenha na fogueira e o momento para um viés diário existente. A sessão de negociação de Nova York, na verdade, se estende além da hora das 9 e vai até as 14 horas no horário de Nova York. Se você olhar o gráfico aqui neste dólar canadense, o que estou delineando aqui são esses pontos específicos quando a abertura de Nova York começa e 14 horas em Nova York. Mais uma vez, como mostrei na sessão anterior, ou Killzone, tudo é fractal. Então, se vemos a abertura aqui, e quando estamos otimistas, vemos a abertura, um pequeno declínio, criando o limite inferior da expansão do intervalo, atinge o limite superior, e depois cai e fecha, assim como no Power 3, no diário de velas, ou barra, podemos ver a seção de Nova York, criando esse mesmo padrão fractal. Novamente, no mesmo cenário aqui, você vê uma abertura que leva a negociação para baixo, criando abaixo a variação. Ele se expande, cria o topo da faixa e desce do topo e fecha. Poder 3 aplicado às sessões individuais de negociação. Agora, mais uma vez, há muitas coisas que acontecem nos bastidores, se me permitem dizer, que constroem esses modelos ou expectativas para quando o preço deveria estar fazendo isso. O claro e óbvio que vou mostrar nas minhas aulas gratuitas é: temos um mínimo anterior. Ele se recupera e volta a cair para uma retração, criando uma entrada de negociação ideal entre essa baixa e essa baixa. Então, podemos observar o uso da mínima do dia anterior até a mínima da sessão. Para Nova York, podemos ter a oportunidade de estar envolvidos nesse cenário. As características da sessão de Nova York. A sessão de Nova York normalmente tem dois cenários potenciais: continuação do movimento de Londres ou uma reversão completa na direção diária. Agora, não é meu objetivo ensinar sobre reversões de mercado, porque, honestamente, há muitas coisas necessárias para isso. Mas há algumas coisas nos tutoriais que vão te ajudar, mas não será uma ciência completa, porque requer muita informação e muitos ensinamentos. Para complementar essas condições, e mesmo assim, não vai ser claro até que a experiência seja o professor, por assim dizer. Mas a continuação do movimento de Londres, eu acredito, é a mais fácil. E é por isso que ensinei essa abordagem em meus tutoriais gratuitos. Então, quando o gráfico diário está em um momento claro e unidirecional, é mais fácil procurar a confirmação
dessa direção na ação do preço de Londres. Por exemplo, se Londres concorda com o gráfico diário sendo otimista, isso significa que devemos ver uma baixa se formando em Londres. Esperaríamos um recuo descendo para a abertura de Nova York. Concordo com essa tendência diária. Então, esperaríamos que um ponto baixo em Nova York criasse uma configuração de continuação ou uma entrada de compra ideal. Novamente, reversões eles exigem muito mais coisas que eu não posso ensinar de uma só vez. Vídeo, há tantas coisas envolvidas nisso. E se você acessar minhas antigas lições, meus antigos tutoriais gratuitos, há muita ênfase em focar em períodos mais longos, períodos mais longos, períodos mais longos. Há momentos como um trader bem experiente que faz isso há muito tempo, como eu. Posso negociar em qualquer período e também procurar reversões. Isso iria contra a direção do período de tempo maior. Você, como um trader em desenvolvimento, pode não ter essa diversidade ainda, mas você terá que, ao longo do tempo, as experiências se tornam o professor nisso. Eu dou muitos detalhes sobre isso na mentoria, mas você não precisa ter isso. Ok, você não precisa disso se acostumar a negociar continuidades e negociando de acordo com a tendência diária e apenas aproveitando essas configurações, você terá as melhores configurações, porque às vezes os padrões de reversão às vezes são ótimos e pagam muito, e há grandes movimentos e pips, às vezes não é tanto assim e podem ser bastante decepcionantes. Então, é muito mais fácil para nós vermos o viés diário no gráfico diário, onde aquele ímpeto está, e negocie nessa direção, porque é a expansão mais provável ou o lado mais provável do mercado onde ocorrerão os grandes movimentos. Novamente, haverá choques e retrações o tempo todo que chegam ao mercado, sejam esperados ou inesperados. Na forma de reversões, ok, ou recuos profundos, eles não são necessários. São muito emocionantes às vezes, bem rápido, um dia, ou declínios, ou altas intradiários para retrair para outra entrada de comércio ótimo a vender, algo assim. Tente convencer-se de que é muito mais fácil para negociar com a tendência diária e procurar que seus intervalos diários se expandam nessa direção. Você vai ver pessoas na internet mostrando muitas operações que podem ou não ter realizado, elas podem não ter de fato nenhuma, você sabe, qualquer cavalo na corrida, por assim dizer. É só elas falando sobre algo que já aconteceu. Tente apenas manter o foco procurando cenários na abertura de Nova York que estejam de acordo com o diário. Então, se o diário estiver otimista, estamos procurando por Londres para criar um mínimo, e então, às 7 horas da manhã, estaremos procurando por algum tipo de retração para baixo. Então, estaremos vendo ou antecipando, melhor dizendo, uma entrada de trade ótima para comprar na abertura de Nova York. Antecipe expansão para cima no intervalo diário, onde esperaríamos essa expansão do intervalo para a terceira potência, para a barra diária, vela diária. É isso que estamos procurando, esse desequilíbrio dinâmico. Eu tenho um exemplo disso aqui no dólar canadense. Temos uma baixa forma de Londres e podemos ver que o mercado de fato se recuperou deste ponto baixo a este ponto alto. Houve uma retração bastante acentuada aqui. Entrada de negociação ótima na compra aqui. Então o preço dispara e depois temos uma retração na abertura de Nova York. E várias coisas aqui, a entrada de comércio ótima. Também há uma corrida por liquidez. Temos mínimas iguais aqui. Em um mercado otimista, o mercado desce até a abertura de Nova York, pega esses stops e então sobe. Então esse seria um cenário que podemos considerar aqui. E a continuação do intervalo diário para cima, almejando máximas relativamente iguais. Piscina de liquidez logo acima dessas máximas. Você vê que ela alcança isso de forma bastante elegante. Ok, então a abertura de Nova York, na minha opinião, e estou fazendo isso há muito tempo, é muito mais fácil negociar essa sessão porque ela tem uma vantagem embutida e o segredo disso é o que está acontecendo em Londres. Ok, se você pode chegar a uma tendência diária no gráfico diário, e então espere para ver se Londres apoia essa ideia. Se estiver otimista e Londres criar um mínimo e nós subirmos, e então começamos a cair na abertura de Nova York. É praticamente um negócio garantido.
você vai ter um scalp que pode oferecer de 20 a 30 pips em Nova York. E se você é novo, talvez não valorize muito isso, mas se você negocia há algum tempo e acabou de me ouvir explicar, vai entender. Você vai ficar surpreso e entusiasmado ao ver como isso acontece frequentemente, porque você tem um pouco mais de experiência em ler preço e vai saltar do gráfico para você. E então, de repente, você vai ver muitas oportunidades que de outra forma teriam passado despercebidas. Então, espero que você tenha achado esse ensino esclarecedor. Se você gostou, pode encontrar mais em theinnercircletrader.com